Olá, irmãos, bom dia. Tivemos um probleminha técnico aí com o microfone do reverendo Cláudio. Ele estava... Fizemos testes agora, 1 minuto antes de entrar, e agora tivemos um problema técnico aqui, a gente vai tentar resolver. Se conseguimos resolver, ele volta aí no final do nosso PV Indo Lá para cantar a música que ele tinha preparado. Se não, a gente fica hoje aí somente com a nossa parte do estudo bíblico, da oração e da intercessão. Não é somente, né? Mas os irmãos entenderam que não teríamos aí a participação com o reverendo Cláudio. Então, muito bom dia para você que nos acompanha. Deixa eu dar bom dia para a turma aqui do YouTube. Bom dia, Vitória. Bom dia, Nelson. Héctor e Sandra, Zé Francisco e Lúcia, Miriam, Cleidi e Terezinha, Marisa, Luciana, Rosemary, Paulo. Bom dia, Paulo. Sol, bom dia, Silvio. Oi, Cris, tudo bem com vocês? Saudade de todos. Mércia Vilaça, Arquibaldi e Jussara. Bom dia, Marilena, alegria. Evandro, Elci, Tânia, Lucas, Lenice, Leci, bom dia, Leci. Tudo bem com você? Tudo, comigo está tudo bem aqui, graças a Deus. Marilena, bom dia, Marilena. Miriam. Maria Railda, bom dia, Railda. Deus abençoe você. Presbítero Amauri. Josane, bom dia. Val, Lídia, Neide, Herbert, bom dia, Herbert. Bom dia, Deise. Espero que esteja tudo bem com vocês aí, ó. A Selma, a Lúcia, Thaís Papote, bom dia. Luciana, Zé Rodrigues Lima, Cleidi, Laura, seu Luiz Antônio. Bom dia, dona Naná. Bom dia, mãe. Saudade de você. Gilberto, Miriam, Lídia, Olisa. Bastante gente aqui, ó. Valéria, Alice, reverendo Paulo, bom dia. Maria Ângela, Otir, bom dia, presbítero Otir. Ruth, deixa eu dar um bom dia para a turma lá do Facebook. Norminha, querida, bom dia, Norma. Deus abençoe. Lucas, Ana Maltilde e Daniel de Lima. Seu Daniel, que saudade do senhor, hein, presbítero amado. Bom dia, Héctor e Sandra. Ó, tem gente que participa no Facebook, participa lá no YouTube. Que coisa boa, muito bom ter a participação de vocês. Deixa eu dar bom dia aqui também para os nossos aniversariantes de hoje. Hoje nós temos aí, vamos lá, 4 pessoas da Vila Mariana que estão aniversariando. Anne Carla Santos Leite Nunes, Deus abençoe, Anne. Bianca, a Bia fazendo aniversário, 7 aninhos. Parabéns, Bia, Deus abençoe você, mamãe, o papai, a irmãzinha querida. Heloísa Maria do Prado Neto, Dona Heloísa, parabéns, querida, que Deus abençoe a sua vida, mais um ano que o Senhor concede. Jean Carlos Rodrigues Batista, meus parabéns, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Bom, tivemos aí o nosso problema resolvido, e agora eu volto lá para o reverendo Cláudio, para ele nos conduzir na música de abertura dessa manhã. Depois nós voltamos aqui para o nosso estudo bíblico. Queridos, mais uma vez, agora vocês me ouvindo, né? Eu disse aquela hora um bom dia na presença do Senhor. Vamos adorá-lo como Rei da glória, Rei da nossa vida. E eu convido você para louvá-lo com esse cântico: toda glória, honra e poder ao Rei. Toda glória, honra e poder ao Rei. Toda esplenda majestade ao Senhor do alto trono. Todo firmamento, toda adoração e todo poder. Pois seu reino é reino eterno, Criador de toda a vida, fonte de justiça e misericórdia, toda redenção todo poder. Ao
Senhor Jesus adoração e o levantar de minhas mãos e o dobrar dos meus joelhos. Ao Senhor Jesus adoração e o levantar de minhas mãos e o dobrar dos meus joelhos. Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 1, versos 16 até o verso 18. Vamos fazer a leitura bíblica? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre nós nessa manhã, e eu peço, Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que no nome de Jesus, o Senhor me capacite pelo Teu Santo Espírito a expor a Tua palavra, orientando cada cristão, cada homem e mulher, a viver, compreender aquilo que o Senhor designou para nós. E tudo isso, Deus, eu peço para que o Teu nome seja glorificado. E eu faço essa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Chegamos agora ao final deste parágrafo que é chamado aí sobre as tentações que foram abordadas nos versículos anteriores, falando aí sobre as provações, depois as tentações e agora falando sobre a bondade do nosso querido Deus. Diante disso, eu quero trazer para vocês nessa manhã uma explicação acerca desses 3 versículos que falam sobre a origem do bem, a fonte de toda bondade. Ontem nós conversamos sobre as tentações e vimos que Deus não tenta ninguém e também Deus não pode ser tentado. Se uma pessoa leva até o Senhor tamanha acusação, ela está fazendo isso por ignorância acerca da pessoa de Deus. Então, o propósito do estudo desta manhã, seguindo aí a própria linha de raciocínio de Tiago, é mostrar que Deus, ao invés de ser o tentador, Deus é a fonte de toda bondade. No texto, Tiago fala que o Senhor, Ele é o Pai das luzes, mostrando que Deus é uma expressão máxima de iluminação, de verdade, de vida, e isso nos dá segurança para compreendermos quem Ele é e o que Ele faz. Então, nos versículos 16 e 17, Tiago se revela como um pastor. A expressão que ele utiliza é: não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago está fazendo um alerta e revelando o seu tom pastoral nessa carta. Como pastor que Tiago é, lembre-se, a gente está falando de Tiago, que é o irmão de Jesus, que substituiu Pedro da igreja de Jerusalém e que era assim um pastorzão. Então ele trata esses irmãos que estavam na dispersão com esse cuidado pastoral, dizendo: amados irmãos, não vos enganeis. Ele sabe que eles estavam passando por dificuldade. E quando nós passamos por dificuldades, nós temos uma tendência de procurar responsáveis. Lembram que nós conversamos ontem sobre isso?
nós nos tornamos exímios acusadores. Nós acusamos a empresa, acusamos o chefe, acusamos o presidente, acusamos a crise política e até mesmo chegamos ao ponto de acusar no sentido de culpar o próprio Deus. Então, a primeira palavra de Tiago com relação a isso é: não vos enganeis, amados irmãos. Não sejam enganados por isso. Como líder preparado que ele aconselha e ele se dirige de forma amorosa às suas ovelhas, aos seus irmãos. Você tem filhos? Essa palavra amados irmãos, ela pode ser compreendida na seguinte imagem visual. Quando seu filho ou sua filha faz alguma coisa que você vai adverti-lo, admoestá-lo, e você vai fazer isso em amor, às vezes você se ajoelha, você fica na altura do olhar dele, e olhando ele de igual para igual, olho no olho, você diz assim: meu filho. Essa expressão de Tiago, amados irmãos, é bem isso. Tiago está fazendo uma pausa, olhando os seus leitores destinatários no olho com essa expressão e dizendo: não vos enganeis, amados irmãos. Essa expressão revela todo o cuidado de Tiago com relação a essas pessoas. Mais uma vez, a ignorância a respeito de quem Deus é produz uma ignorância no comportamento. Então, quanto mais você conhece acerca de quem Deus é, maior a possibilidade você tem de ajustar o seu comportamento ao ser de Deus. Deus é bom. Se eu sou imitador, eu devo ser bom. Deus é justo. Se eu sou um imitador, eu devo ser justo. Deus é misericordioso. Se eu sou imitador, eu devo ser misericordioso. Então, essas expressões que são colocadas aqui no texto são para trazer conhecimento acerca de quem Deus é, para que o meu comportamento se adeque à forma de quem Deus é, para eu ser como o Senhor é. Por isso, ele pode começar o versículo 17 dizendo: Deus é bom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago é um pastor que entende o coração daqueles que estavam dispersos. Ele sabia que eles estavam passando por dificuldades. Ele sabia que as suas queixas estavam sendo elevadas até Deus. E os leitores já devem saber que Deus não manda maldade, nem envia tristeza. O que Deus envia então? Deus envia provações. E Deus também envia bênçãos. As provações, Tiago já tinha falado no versículo de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Deus é quem envia a aprovação. Mas agora Tiago fala que Deus envia também as coisas boas que nós passamos, enfrentamos e desfrutamos na nossa vida. Ainda assim,
você pode acreditar que quando você é provado, quando você é testado, você acha que isso não provém de Deus. Talvez porque você acredite em um Deus que não governa e não controla todas as coisas. Mas lembre-se, a perspectiva daquele que é provado não deve residir na prova em si, mas na recompensa da provação. Tudo é uma questão de perspectiva. Se os seus olhos estiverem na prova, você não consegue visualizar a recompensa. Qual é a recompensa? A vida eterna, a proximidade de Deus, a comunhão com Cristo, o seu fortalecimento, a aprovação da sua fé, tudo isso são recompensas. Então, na perspectiva de Tiago, isso é bom. E Deus provê essas provações como expressão da sua bondade. Gente, é muito simples. Da mesma maneira que nós educamos os nossos filhos, Deus nos educa. Por que eu falo da mesma maneira? Porque quando nós temos uma perspectiva de formação de discípulos na vida dos nossos filhos, algumas atitudes que nós tomamos são, num primeiro momento, aos olhos deles, ruins. Mas nós sabemos que são boas. Por isso nós fazemos isso. Então, a proposta do nosso estudo de hoje é caminhar, primeiro, o que é que Deus nos dá? E segundo, quem Ele é? Então vamos falar um pouquinho do que Deus nos dá. O que Deus nos concede por meio da sua bondade. Deus, Ele é a personificação da bondade. Não existe outro ser tão bom, tão justo, tão reto como o nosso Deus. E partindo do pressuposto de que Deus é bom, tudo aquilo que Ele faz é bom. E preste atenção, não é necessário você dizer, pastor, Deus é muito bom, pastor, Deus é bom demais, pastor, Deus é extremamente bondoso. Não precisa você dizer isso. A Bíblia, quando fala da bondade de Deus, ela fala porque Deus é bom. E Ele é bom na plenitude da bondade. A bondade não precisa de superlativos. A bondade não precisa de outros adjetivos para qualificá-la. Deus é bom. E isso é 100%. Ele é totalmente bom. Deus não é nem um pouco inclinado a se melhorar. Ele não precisa. Ele é bom. E nesta sua bondade, Deus nos dá a terra, os céus, Deus nos deu a criação, os animais, para nós os dominarmos, os selvagens, os domésticos, os que rastejam. Deus nos deu o seu próprio Filho, como expressão da sua bondade. Deus nos deu ainda o teu Santo Espírito, para habitar no nosso coração e fazer morada em nós, uma vez que Jesus não está mais conosco. Jesus está sentado à destra de Deus Pai. Então estas são as características da bondade de Deus, daquilo que Ele nos dá. As dádivas que Deus coloca à disposição do seu povo são boas e são perfeitas. E essas dádivas, elas são materiais e espirituais. Olha para a sua vida neste momento. Você que nos assiste. Você nos assiste da sua casa, do conforto do seu lar, protegido do frio, tendo alimento na sua despensa,
vendo essa mensagem por meio de um aparelho celular, ou uma televisão, ou um computador, que o Senhor concedeu a você. Deus é bom. E essas coisas que nós vemos, desfrutamos, que nós usufruímos, são características da bondade de Deus. Então Deus é bom. No livro de Amós, nós vemos uma outra perspectiva desta bondade, que é a bondade que vem por meio das provações e das dificuldades. Porque Deus dá ao seu povo bênçãos, e às vezes as bênçãos vêm por meio das provações e dos testes. Lembram disso? Por isso, no livro de Amós, Deus fala, o profeta registra o seguinte, Amós capítulo 3, versículo 6. Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? E é preciso entender o mal aqui, numa perspectiva de controle e governo de Deus, que na perspectiva humana se torna maldade. Acaso acontece alguma calamidade sem que Deus assim não tenha permitido que isso acontecesse? Que Deus não tenha feito, no sentido dele ser o agente que autoriza aquilo que está acontecendo? Tudo isso são perspectivas da bondade de Deus. Pastor, eu não consigo entender como que esse coronavírus possa ser uma manifestação de um Deus bondoso. Olha, eu confesso para você que a princípio eu também não consigo. Por quê? Porque eu não sei como que Deus vai transformar este mal em bem. Porque é isso que Ele faz. No final das contas, todo mal será revertido em bem. Mas pelo caráter de Deus que é bondoso, Ele me garante que eu posso confiar. Que você pode confiar. Que nós podemos desfrutar deste amor de Deus e desta confiança nesse Deus que é bondoso. Por isso, deixa eu trazer para você uma outra característica agora, dentro desse versículo 17, sobre o Senhor, agora voltado para o seu caráter. Depois de falar dos dons, Tiago se volta para aquele que os oferece, isto é, o próprio Deus. Tiago diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem lá do alto do Pai das luzes. Tiago nos encoraja a olhar para o céu, a olhar para o alto, de onde o sol brilha durante o dia, quando a noite manifesta por meio do luar o reflexo desse mesmo sol, e as estrelas também brilham. Ele é o Criador de todas essas luzes. Tiago fala, olha para o alto, porque é de lá que vem todo o dom perfeito, toda boa dádiva. E essa expressão, o Pai das luzes, Tiago está atribuindo a Deus o papel de fonte de toda bondade, de fonte de toda luz, de toda criação, de toda iluminação, de toda verdade, de todo conhecimento.
Esse Deus que nós acreditamos, segundo Tiago, Ele é o Pai de tudo aquilo que promove conhecimento, luz, verdade, que se revela em nós, na criação, como sendo a fonte geradora de tudo isso. Esse é o caráter do nosso Deus. Assim como a escuridão não pode existir na presença de Deus, a santidade de Deus impede qualquer imperfeição em seu próprio ser. Então nós estamos falando de um Deus que é perfeito, puro, santo e verdadeiro. Tiago ainda fala que esse Deus não pode existir nele nenhuma sombra de mudança, nem mesmo variação. Isso é incrível, né? Porque qual é o princípio da mudança? Quando você trabalha num aconselhamento bíblico com alguém e essa pessoa quer mudar um comportamento, você parte do princípio de trazer convicção a ela de que ela é falha. E sendo falha, ela precisa melhorar. Por que Deus não muda? Porque Ele não falha. Porque Ele não erra. Porque Ele não precisa ser aperfeiçoado. O seu ser é pleno em conhecimento. Deus é perfeito. Um outro princípio de mudança parte no sentido oposto. Pessoas mudam para melhor, pessoas mudam para pior. Deus também não vai piorar, porque o Tiago nos garante que Ele não vai variar. Ele é constante no seu ser. Deus não muda. Isso é uma bênção. Isso é maravilhoso. Mas também é terrível. É para causar em nós, assim, temor. Por quê? Porque Ele não muda. O seu sim é sim. O seu não é não. Ele não muda. Isso nos dá tranquilidade. Porque na minha terra tem um ditado que é assim: o combinado não é caro. Não é verdade? Com Deus, o que Ele escreve não se altera. As regras não mudarão no fim do jogo. Se o Senhor diz que há um céu, há uma vida eterna, existe essa vida eterna. Se o Senhor diz que há um inferno e há uma condenação, existe uma condenação. Isso não chegará no final dos tempos, na sua morte, na minha morte, e quando nós chegarmos diante de Deus, Ele vai dizer assim: quer saber? Pensando bem, pensando um pouquinho melhor, eu acho que o ideal é salvar todo mundo mesmo, não levando em consideração a pessoa de Cristo. Deus tem um grave problema moral para resolver se Ele fizer isso. Moral com o seu ser e moral com o seu filho. Se Ele fizesse isso, por que Ele enviaria Cristo para morrer e sofrer, para pagar pelos nossos pecados? Uma atitude dessa diante de vista como sendo Deus o seu autor, desconsideraria, desmantelaria completamente o seu caráter e o seu ser. Toda a sua palavra iria desmoronar. E quem é que gosta de se relacionar com pessoas que não cumprem as suas palavras? Deus é bom. Deus é perfeito. Deus é o Pai das luzes. Deus não muda. O seu sim é sim
o seu não é não. A parte final deste estudo, ela é marcada pelo versículo de número 18. Nesse versículo, Tiago diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago chama Deus de Pai das luzes e, de modo implícito, ele chama Deus de nosso Pai. Por quê? Porque o versículo 18 diz que ele nos gerou. Você não vai encontrar a palavra Pai no versículo 18, mas você vai encontrar o conceito de que ele nos gerou. E ser pai é ser parte da natureza de Deus. Deus é Pai. A Bíblia também mostra algumas faces de uma característica de Deus como mãe, mostrando ele como uma galinha que acolhe bem os seus filhotes, as suas crias. Então eu não estou sendo aqui, como numa linguagem que é utilizada hoje, é uma linguagem patriarcal. Não, é a linguagem que a Bíblia utiliza dentro desse texto, mostrando dentro desse texto este lado do ser de Deus. E este lado do ser de Deus mostra o Senhor como o nosso gerador, aquele que nos fez. Segundo o seu querer, ele nos gerou. A palavra segundo o seu querer, no grego, ela, pelo fato dela começar a frase, ela está dando a tônica da soberania do Senhor. Ele quis e ele fez. Ele desejou e ele executou. Segundo o seu querer, ele nos gerou. Antes de que fôssemos seres humanos em carne e osso, o Senhor nos desejou. Estávamos nos seus desejos, nos seus planos. E ele trouxe esse plano à existência. Nós não o escolhemos. Ele nos escolheu. É o que o versículo diz. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou. Deus é o nosso Criador. Deus é o nosso Redentor. Esse versículo e o contexto favorece com que a gente entenda que geração que é essa. Como que ele nos gerou? Obviamente não é gerar no sentido de engravidar. Qual é então? Ele nos gerou pela palavra da verdade. O que isso quer dizer? Salvação. Porque pela palavra da verdade, nós nos tornamos as primícias das suas criaturas. Pela palavra da verdade, o Senhor nos alcançou e nos deu uma nova vida. Tiago está falando que isso não acontece com todo mundo. Nem todos serão alcançados pela palavra da verdade. Nós estudamos na epístola de Pedro que muita gente conheceu essa palavra, experimentou essa palavra, viveu essa palavra no meio do povo, mas em algum momento da vida essa palavra nunca tinha entrado profundamente no coração. Então, você que me ouve neste momento, se você tiver o desejo de ser e de pertencer a este Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós, se você tiver esta vontade de ter a esse Deus, de conhecer a esse Deus,
saiba que este é o primeiro passo que Deus desperta em você, para que você tenha uma vida inteira com o Senhor. Então, você tem essa vontade? Se você tem essa vontade, é porque o Senhor desperta em você este desejo. E a palavra da verdade, que é o Evangelho, vai transformar você. Vai tirar você de uma condição de pecador miserável e vai colocar você, por meio da regeneração, um novo coração, uma nova vida, por meio da salvação, por meio da eleição, numa classe que é colocada por Tiago aqui como sendo primícias das suas criaturas. O que são primícias? Primícias é um termo do Antigo Testamento que era utilizado para ofertar a Deus os primeiros frutos, ou os primeiros frutos de uma colheita, às vezes também o primeiro filho, o seu primeiro filho, que era considerado a sua primícia, às vezes o primeiro nascimento de um animal que você adquiriu e você oferece aquilo como sendo a Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, o termo primícias, ele adquire o sentido de eu vou pegar o meu melhor e oferecer a Deus. Os dízimos são caracterizados como primícias. A gente não dá para o Senhor aquilo que sobra, a gente dá para o Senhor aquilo que é o nosso melhor. Não é o resto, é o melhor, é o primeiro, é o mais importante. Então, isto que nós oferecemos a Deus, Tiago fala que nós somos primícias da criação de Deus. No Antigo Testamento mesmo, esse termo, ele é reconfigurado. Ele recebe um novo significado. Jeremias, por exemplo, escreveu assim: Israel era consagrado ao Senhor. Israel era a primícia das suas colheitas. Falando que o povo de Deus tinha essa característica de ser um povo dedicado a Deus. Tiago vai utilizar esse termo, reconfigurando ele também a partir do Novo Testamento. Paulo fez isso em Romanos 11:16, quando ele diz assim: se forem santas as primícias da massa, igualmente o será na sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Falando da igreja. 1 Coríntios, Tiago também fala: agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia. Dessa casa saíram as melhores ofertas para Deus. Percebe? O que Tiago está falando é que esse Deus, que é bom, recapitulando, versículo 16, esse Deus que é bom, porque você não deve se enganar achando que Ele é mau, esse Deus que é o Pai das luzes e que do alto Ele manda para nós toda boa dádiva, todo bom perfeito, todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos físicas, financeiras, materiais. Esse mesmo Deus que é imutável, esse Deus que não tem sombra de variação, porque Ele é luz, e plenamente luz não tem sombra. Esse Deus que não altera o seu comportamento, que não muda a sua palavra, esse Deus que é sim, sim, não, não. Esse Deus nos criou novas criaturas pela palavra da verdade. E por essa palavra da verdade, nós fomos tornados primícias da sua criação. Nós fomos separados para o seu deleite, para o seu louvor, para o cumprimento da sua vontade. Então, meu irmão, minha irmã, não esmoreça.
as dificuldades estão presentes, o isolamento social está presente, a crise financeira vai se instalar. Não se esmoreça, porque Deus está no controle. Ele nos regenerou por meio da sua palavra para o louvor do teu nome. E nós estamos plantados nesta geração, nesta cidade, nessa pandemia, para sermos primícias do Senhor, que quer dizer viver para o louvor da sua glória, para o anúncio da salvação, para o anúncio do evangelho. Então não esmoreça. É isso que o Senhor faz conosco. Nós somos colocados nesta circunstância para louvá-lo e engrandecê-lo. Gustavo, eu não sei se eu sou regenerado por essa palavra da verdade. Ajoelhe-se agora onde você está. Agora, dobre os seus joelhos. Põe a mão no seu coração. Peça para o Senhor, por meio da palavra da verdade, que você tem conhecimento, regenerar o seu coração, para o Espírito Santo fazer habitação na sua vida, e você se tornar uma nova criatura, regenerado pelo Santo Espírito de Deus, por meio do Evangelho. Isso é o que o Senhor faz. Isso é o que Deus nos dá. Isso é o que o Senhor nos oferece. E tendo dito isto, eu quero convidar você agora a ouvir uma música que o reverendo Cláudio vai tocar, que fala sobre o plano de Deus, que vai falar sobre o caminho que Deus traçou para cada um de nós. E quem sabe, esse não é o momento de você se render a esse Deus, dizendo: a minha vida eu entrego a Deus. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá o leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas ouve o seu mandar, os ventos em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida,
lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Amém. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós levamos a Ti agora a nossa oração em favor do Bernardo e também pedindo pelos seus pais para que eles se acalmem na confiança de que o Senhor é bom e na sua bondade nós desfrutamos das Tuas bênçãos. Que ele seja guardado pelo Senhor, cuidado e abençoado. Que esse momento, Deus, de profunda inquietação do coração seja apaziguado pelo poder do Teu Santo Espírito, curando a vida desse menino. Eu peço oração pelo netinho da Olisa, ele vai fazer hoje uma cirurgia. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dando a ele a possibilidade de estar tranquilo e também os seus pais. Eu oro, Deus, pelo Josias, que está internado, e pedimos a bênção do Senhor na recuperação. Auxilia o Pai nas suas funções pulmonares, renais, para que esse quadro seja revertido e ele saia da UTI e venha desfrutar da presença da sua família, dos seus filhos, netos e netas, no nome de Jesus. Eu oro, ó Deus, no nome de Cristo, pela família do Edu. Abençoe o Pai, a sua saúde, os seus relacionamentos, o seu trabalho. Eu oro, Deus, nesse momento pela vida do meu querido amigo Antônio Tardivo. Que o Senhor abençoe, Deus, a sua esposa, seu filho, a sua mãe, seu irmão, sua irmã, seus sobrinhos e sobrinhas, cunhados, cunhada. Que essa família seja guardada e protegida pelo Senhor. Ajuda-os, Pai, nesse tempo de pandemia, dando o sustento necessário do dia a dia. Conceda isso a ele, Pai, no nome de Jesus. Eu oro pela Denise, que ainda continua fazendo o tratamento. Que o tratamento seja um sucesso, dando-lhe a cura, no nome de Jesus. Abençoe, Deus, o Tiago. Rogamos que o Senhor traga salvação a esse menino. Abençoe também, Deus, a vida financeira e familiar de toda essa família. Nós oramos pelo João José, pela sua recuperação. Nós oramos, ó Deus, pela nossa perseverança no Senhor. Nós oramos, ó Pai, pela vida da irmã da Laura, a Mara, que o Evangelho do Senhor Jesus seja pleno na vida dela e ela possa desfrutar do seu cuidado em outras áreas da vida. Eu quero orar também, Deus, no nome de Jesus, pela vida da Márcia, que ela perdeu os pais. Conforta o coração. Tenha misericórdia, consola, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos pela irmã da Regina, a Martinha, que ela seja, Deus, abençoada pelo Senhor e que a sua vida seja alvo desse Deus tão bondoso que o Senhor é. Eu oro, ó Pai, pela vida da Ruth, do Juvenal, pela vida da Cássia. Pedimos pela Sandra, que está em Porto Velho, na UTI. Deus, ajude na recuperação dessa palavra. Ajude na recuperação dessa pessoa, no nome de Jesus.
Abençoe, Senhor, no nome de Cristo Jesus, todos aqueles que estão passando por dificuldades financeiras nesse período. Que a igreja seja um elemento de auxílio, de mão estendida da tua misericórdia. Nós lembramos aqui dos pais da nossa irmã Cláudia, nós lembramos, Deus, da Lenita, nós colocamos diante do Senhor, ó bendito e amado Pai, todos aqueles que estão enfermos e enfermas, aqueles que eu não citei o nome, por um esquecimento meu aqui nesse momento, mas que o Senhor tenha misericórdia, no nome de Jesus. Nós pedimos tudo isso em Cristo, o nosso Senhor e o nosso Redentor. Amém e amém. Eu quero desejar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, uma ótima quarta-feira. Que Deus possa encher o seu coração com essas convicções. Não se engane, Deus é bom, toda bondade vem dele. Deus não muda e nós podemos confiar. Ele nos escolheu e por meio da palavra da verdade, nós somos regenerados, novas criaturas e somos primícias da sua criação. Que Deus te abençoe. Nos encontramos amanhã às 10 horas para mais um IPVM no Lar. Um grande abraço.